mensagem de hoje, eu quero falar justamente de algo que está sendo muito deixado de lado, tem sido deixado muito de lado. Não só pelas igrejas, né, pelos líderes dessas igrejas, mas também e principalmente pelos irmãos. Pelos irmãos. O cumprimento, o atendimento à ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo, o cumprimento do ide. Ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os tudo aquilo que eu tenho falado. Então isso tem sido muito importante, está fazendo uma diferença muito grande, fazendo uma falta. Nós estamos deixando de alimentar, de fomentar a questão do despertamento missionário. Todos nós somos missionários. E o que está acontecendo é que as pessoas estão esquecendo da questão missionária, do chamado missionário da igreja, e estão esquecendo de que não é apenas um homem ou uma mulher que tem um chamado missionário que deve fazer esse papel. Fulano tem um chamado missionário. Então ele é missionário, então é ele que tem que evangelizar. É ele que tem que ir e levar a palavra de Deus aonde não tem, onde as pessoas não receberam ainda. É esse casal, é esse homem, é esta mulher que tem que fazer isso. Mas na verdade, a ordem expressa do nosso Senhor Jesus Cristo foi dada a todos. A mim e a você. Você que está aí do outro lado, me ouvindo pela rádio, você que está me assistindo agora no vídeo, no nosso canal. Somos nós. E hoje ninguém está se falando mais isso. E muitas igrejas nem culto com a temática missões. Muitas igrejas não estão nem realizando mais nenhum evento com esta temática, com esse tema, com este assunto da importância do cumprimento do ID. É aí que está o negócio. Estamos esquecendo. As igrejas estão se preocupando em remodelar o prédio. Estão se preocupando em fazer campanhas. Estão se preocupando com a pontualidade ou não dos irmãos em dizimar. Estão preocupadas com a frequência com que os irmãos ofertam na igreja. Não estão nem tão preocupados com a frequência dos irmãos aos cultos, aos trabalhos da igreja. Estão mais preocupados, muitos estão preocupados com dízimos e ofertas, com esta frequência de dízimo e oferta. Quando o irmão deixa de dizimar, muitos vão lá e dizem: irmão, o senhor não dizimou o mês passado. E ficam isolando textos, colocando textos dentro da Bíblia, isolando e dando uma conotação diferente, distorcendo o sentido, colocando como se fosse pecado o irmão não dizimar, e que o irmão tinha que dizimar, tinha que ofertar, porque senão viria o devorador, e faz um terrorismo evangélico. Eu tenho arrumado, tenho colecionado pessoas que não se agradam. Mas o que eu estou falando aqui não é heresia. Jesus Cristo falou de inferno, não é? Falou do amor, a necessidade de amarmos uns aos outros, falou do perdão, e falou do arrependimento. Jesus não ficava aqui falando de dízimo e oferta. Até aqui onde eu estou sabendo, Jesus Cristo, até onde eu conheço, o pouco que eu conheço, eu não vejo Jesus Cristo nos 4 evangelhos falando
de qualquer coisa a respeito de dízimo e oferta, dizendo que, passando a sacolinha. Reunir-se a multidão atrás da palavra, sedentos da palavra de Deus, e ali Jesus Cristo falava da palavra do Senhor, falava das boas novas. E Jesus Cristo também, por muitas vezes, Jesus multiplicou. Muitas vezes Jesus multiplicou. Ele não recolhia. Ele procurava multiplicar para alimentar as pessoas no âmbito espiritual e físico. Ele se preocupava que as pessoas estavam com fome. Ele se preocupava que as pessoas ali estavam desoladas, estavam abandonadas pelos líderes religiosos da época. E ali Jesus, ele trazia uma mensagem de esperança, trazia ali um alento espiritual. Tirava o peso. Os líderes religiosos acrescentavam peso. Agregavam coisas. E Jesus, quando ele veio para aliviar o fardo. Aliviar o jugo. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus Cristo falou isso. Não sou eu que estou dizendo, está aqui na palavra de Deus. E nós estamos vendo um movimento contrário, onde está se colocando um jugo. Estão colocando um jugo, colocando a igreja debaixo de um chicote, colocando a igreja debaixo de um regime humano, onde os líderes dessas igrejas são os senhores feudais, são os donos, os reis, colocando jugo. Você não pode ir para outra igreja, você não pode pregar aqui. Irmão, você não pode fazer isso. Irmão assim, olha, irmão assado. Olha aqui, irmão, olha. Coloca um terrorismo evangélico. Olha só. Estamos vivendo dias em que há o terrorismo, do Islã, dos extremistas. E estamos vivendo também, de certa forma, um terrorismo evangélico. Onde se o irmão tem que dizimar, porque ele tem que dizimar, porque senão ele está roubando ao Senhor. Onde tem que ofertar na casa do Senhor, porque senão ele está roubando ao Senhor. E o texto que eles utilizam, falando sobre isso, em Malaquias, falando sobre essa questão de estar roubando ao Senhor, em momento algum o texto cita o povo. Cita sim os sacerdotes. Os sacerdotes estavam roubando a Deus. O povo ofertava e os sacerdotes tiravam mais do que lhe cabia. Será que tem alguma coisa parecida com os dias de hoje, isso? Será? Não é? Bom, mas o grande chamado que eu e você temos, eu quero falar sobre isso, é sobre a questão de missões. Nós temos um chamado, meu irmão, eu e você. Podemos não ter um chamado de missionário propriamente dito, mas temos sim uma responsabilidade de pregar esta palavra, eu e você, independente de ser missionário ou não, de ser pastor ou não, de ser diácono, presbítero, o que quer que seja. Nós temos uma responsabilidade, um chamado a ser cumprido, para ser obedecido. E eu quero que você leia comigo, aqui, em Mateus capítulo 9, verso 35 e 38. 35 ao 38. Mateus, capítulo 9, 35 ao 38, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. 37.
Então disse aos seus discípulos: a colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Bom, primeiro aqui Jesus nos dá um exemplo de como eu e você devemos fazer. É o chamado. 35 fala: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Será que temos feito isso? Se Jesus Cristo é o modelo a ser seguido por mim e por você, independente, meu irmão, do chamado, do ministério que você tenha, que Deus colocou na sua mão, independente do departamento que você atue na igreja, eu e você devemos fazer isso aqui. Pregar a palavra, ensinar, não é? Abençoar as pessoas. Aqui fala, Jesus fala aqui, a questão aqui, está sendo relacionado, pregando o evangelho do reino, a palavra de Deus, não é? E curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Enfermidade, doenças do povo não é só a questão de doenças físicas. Porque no 36 fala assim: vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Muitas pessoas estão cansadas, estão abatidas por aí. Estão sem esperança. Acham que não tem mais jeito. Então cabe a mim e a você levar esta palavra, esta mensagem de esperança. Mostrar que para aquela pessoa que há sim uma saída, que há esperança. Existem pessoas que estão abatidas e no sentido de estarem com a sua estima lá embaixo, sua autoestima lá embaixo. Se sentem desvalorizadas, se sentem desmerecidas, escanteadas. E nós devemos levar uma palavra, eu e você, meu irmão, também uma palavra que é a palavra de Deus, que vai mostrar a ela que ela é importante. Mostrar a ela que ela tem valor, sim. Embora as pessoas que digam que ela não tenha, embora as condições que ela viva pareça que ela é inferior, embora as pessoas digam que ela não vale nada, não venha a valer nada, seja insignificante, embora que irmãos venham dizer a essa pessoa que Deus não quer nada com ela, ou que ela venha pensar isto, nós temos que levar uma palavra de restauração, de conforto, restauração justamente dessas situações, restauração espiritual, restauração emocional e restauração física, porque eu creio ainda que Deus cura enfermidades. Restauração física, restauração emocional. As pessoas precisam entender que elas têm valor, sim, que elas são valiosas, são importantes, porque se caso contrário não fosse isso, Deus não teria enviado o seu Filho Jesus Cristo para morrer por ela. E nós temos que falar isso. A igreja tem que falar isso. E não está com besterol de teologia da prosperidade, seja lá que nível for. Falando bobagem, positivismo, falando heresias. Restauração espiritual, onde a pessoa sabe que há esperança para ela. Ela está mergulhada no lamaçal do pecado, ela está numa condição deplorável moralmente, mas aí a restauração espiritual através da palavra de Deus, que eu e você devemos pregar também, vai mostrar a esta pessoa que ela tem valor para Deus, que nada está perdido, e que através do nosso Senhor Jesus Cristo, e somente através dele, ela tem sim uma restauração espiritual. A palavra de Deus, ela restaura neste sentido espiritual, resgata,
o homem da condenação eterna, restaura o relacionamento dele com Deus. A palavra de Deus restaura emocionalmente. Devolve ao homem a sua autoestima. Dá um sentido para a vida do homem. Dá um sentido, dá um novo norte. Entrega ao homem uma nova missão. E qual é esta missão? Pregar o evangelho. Viver a palavra de Deus. Autoestima. A palavra de Deus restaura fisicamente, porque eu creio que Deus ainda cura. Nós estamos vendo muitos milagres aí. Pessoas sendo curadas. É curada mesmo, né? Esses milagres fajutos, forjados, que a gente vê na TV. Pessoas mentindo, combinado ali. Não estou falando isso. Pessoas que verdadeiramente foram curadas. Foram libertas do vício. Foram curadas de câncer. E tudo isso, meu irmão, para a glória de Deus. Para que aquela pessoa que foi curada, que foi liberta das drogas, da prostituição, da bebida, que foi liberta, não é? De uma doença, foram curadas, tiveram livramentos de acidentes, de morte, atentado contra suas próprias vidas, tiveram livramento, milagre de Deus. E tudo isso, essas pessoas sentiram isso, viveram essa experiência com Deus, para que essa experiência, essas próprias pessoas, peguem e façam essa experiência ser comunicada às outras, em seus testemunhos. Elas falarem, olha o que Deus fez comigo. Elas chegarem nos lugares, nas pessoas, dizem, olha o que Deus fez comigo. Restaurou a minha saúde, me libertou das drogas. É isso. E não isso que a gente está vendo aí. Negócio com Deus. Seja fiel a Deus e Deus vai te multiplicar. É verdade, lógico. Que devemos ser fiel a Deus. Mas não no intuito que Ele vá nos recompensar. Como se Deus tivesse a obrigação de recompensar. Eu faço, sou obediente a Deus, oferto na casa do Senhor, dou o dízimo, que quer que seja. Participo dessas campanhas malucas. Na esperança ou na certeza, porque eu tenho fé, né? As pessoas têm que ter fé. Na certeza de que Deus vai me abençoar. Porque Ele vai multiplicar. Ele vai me fazer prosperar. Coisa linda. Não é? Condiciona a minha fé. Eu tenho fé porque Deus me abençoa. Eu não creio em Deus, porque o certo é eu creio em Deus, eu sou obediente a Deus porque eu o amo. Olha como muda. Meu irmão, você deve ser fiel a Deus. Você deve ser obediente a Deus, porque você o ama. Você ama a Deus. De tal forma que você o obedece. Inquestionavelmente. Você é capaz, através do Espírito Santo de Deus que há em você, meu irmão, minha irmã, é capaz de abrir mão dos seus sonhos. Você é capaz de abrir mão dos seus desejos carnais para fazer a vontade de Deus. E isso você só faz se for por amor. Só faz se você o amar. Só faz assim. Não é por obrigação. Eu oferto na casa do Senhor, seja o que for, do meu tempo, a minha vida, do que eu tenho financeiramente. Eu faço tudo isso, eu oferto porque eu amo e não porque é obrigação. O dízimo
está na lei, não está na graça. Porque eu não vivo mais pela lei, eu vivo pela graça. E sendo assim, o dízimo é da lei, e sendo assim foi rasgada junto com ela, no momento em que o véu foi rasgado. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu estou falando sobre missões. E eu quero continuar a leitura. No verso 37 e 38, fala assim: Então disse aos seus discípulos: A colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Quem são os trabalhadores? Quem são os trabalhadores? Quem são os trabalhadores nessa colheita? Somos nós, eu e você. Não é só os missionários, não é? Que tem título de missionário. Não, isso é com o missionário. O cara tem um título de missionário, é ele lá. Eu não tenho nada a ver com isso. Não, não é isso. É eu e você. Nós temos que pregar este evangelho, temos que viver este evangelho que pregamos. É viver o que pregamos e pregar o que vivemos. Seja obediente. Mude esse pensamento. Faça as coisas para Deus, não por obrigação, com medo. Porque senão, não faça isso. Faça as coisas para Deus, faça por amor. Porque quando fazemos as coisas por amor, meu querido, minha querida, nós fazemos bem feito. Quando fazemos algo por obrigação, você pode fazer até bem feito por um certo tempo. Mas depois vem a fadiga. Você começa a se cansar, porque você está fazendo por obrigação e não por amor, porque você quer, pelo prazer de fazer. A obra do Senhor nós temos que fazer com amor, com prazer, e não por obrigação, porque senão a gente não faz bem feito. Jesus Cristo foi perfeito. Sabe por quê? Porque Ele nos amou. Não foi por obrigação. Jesus Cristo fez toda a sua obra aqui, até o momento final de cumprir o que ele estava determinado para ele fazer, com perfeição. O nosso Senhor Jesus, Ele é perfeito. O nosso Senhor Jesus Cristo foi o perfeito sacrifício. Tudo foi perfeito no Senhor. Mas esta perfeição veio por causa do amor que Ele tem por mim e por você. E da mesma forma, para que eu e você façamos bem a vontade de Deus, cumpramos a vontade de Deus, venhamos a cumprir a vontade de Deus, é necessário que eu e você façamos isso tudo por amor a Ele. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.